Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de história. Então, antes de começar, eu vou dizer que logo abaixo desse vídeo eu vou colocar a correção das páginas anteriores, em que a gente trabalhou sobre espaço público, espaço privado e espaço doméstico. Nós vamos dar uma puladinha em algumas páginas, mas depois a gente retoma elas, tá bom? Então, ontem na nossa aula de português, a gente viu um pouco sobre um gênero textual chamado relato de memórias. E aqui em história nós também vamos falar um pouco sobre memórias. São através das memórias que nós conhecemos um pouco do nosso passado. Então, no livro de história, vocês vão trabalhar a página 28 e 29. Na página 28, ele fala sobre espaços e memórias. Então, lembre aí o caminho que você fazia da sua casa até chegar na escola. Você passava por vários lugares, não é verdade? Vários locais. E talvez algum deles tão importante para a história da nossa cidade que vocês nem sabiam. Então, ruas, praças, lugares de encontros, monumentos, que são as estátuas, edifícios, todos eles são considerados marcos históricos. Então, quer dizer, tia, que minha casa, a rua onde eu moro é um marco histórico? Calma. Existem algumas ruas, existem alguns lugares, algumas praças que recebem esse nome de marco histórico, porque esses lugares representam mais do que a função dele. Eles foram criados e eles funcionam como um símbolo por meio do qual são feitas algumas conexões com o passado e com o presente. Porque é conhecendo o nosso passado, é conhecendo o passado das pessoas que vieram antes de nós, que a gente vai compreender melhor por que as coisas funcionam hoje, no nosso presente. Então, ele vem mostrando um exemplo de um lugar que é marco histórico lá em Belém do Pará, e vocês vão fazer essa leitura. E na questão número 1, ele pede para que você faça um registro no caderno. Então, aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, Então, aqui na nossa cidade de Parelhas, nós temos vários monumentos, vários prédios, edifícios, que são considerados marcos históricos. Como a Prefeitura de Parelhas, quem já passou ali de frente. Então, ali naquele lugar foi onde funcionou a primeira escola, o Barão do Rio Branco, que vocês conhecem. Ele, antes de ser onde ele é hoje, ele funcionava lá onde hoje é o prédio da Prefeitura de Parelhas. Então, ele é considerado um marco histórico porque ele faz parte da história, ele está ali desde o início do surgimento da cidade. Outro prédio também que é um marco histórico é a Banda 11 de Fevereiro, aquele prédio que fica ali na esquina, próximo à igreja. Ali, no passado, funcionava a primeira escola feminina particular. Vocês conhecem, Uma escola particular privada, aquela onde tem um dono e onde você precisa pagar para poder usá-la. Então, ali foi a primeira escola particular feminina, aquele prédio onde hoje funciona a Banda 11 de Fevereiro. Outro prédio é a Casa de Cultura, todos conhecem, hoje ela é uma casa de cultura, mas antes lá funcionava como uma cadeia, uma espécie de cadeia. E depois foi reutilizado, reformado o prédio e inaugurado como um centro cultural, que até hoje ele tem essa função. A Câmara Municipal, que fica ali na esquina, próximo à Praça Arnaldo Bezerra, lá também é um marco histórico.
Inclusive toda a fachada, a frente de lá continua a mesma de quando ela foi construída, só muda a cor, né? Então lá antigamente era uma coletoria. O que é isso? É onde as pessoas iam pagar os impostos. Porque as pessoas precisavam pagar impostos, né? Nós ainda pagamos. Tudo que a gente compra hoje, uma parte do dinheiro que você paga naquela mercadoria vai como imposto para o governo federal. E a pracinha Cruz do Monte, que eu sei que tem criança que mora pertinho de lá. Você sabe a história daquela praça? Você sabia que lá naquela praça antes era um cemitério? Verdade. Lá naquela praça antes era um cemitério. Logo no início da construção da cidade de Parelhas, aqui as pessoas estavam sendo acometidas, estavam adoecendo de uma doença chamada cólera. Essa doença era muito séria, igual essa que a gente está vivenciando hoje, né? O Covid-19. Mas essa também era tão grave quanto, e muita gente estava morrendo aqui na região, não só em Parelhas, em outros povoados também. E eles enterravam as pessoas ali onde hoje é a Praça do Cruzeiro. Então, aquela cruz que tem ali, né? Cruzeiro. E lá era um cemitério. Depois de muito tempo, né, que eles conseguiram controlar a doença, o número de mortos foi diminuindo e lá deixou de ser um cemitério. E só bem depois que aquela região começou a ser habitada, porque aquele bairro ali em volta é um bairro novo, então foi que surgiu a Praça do Cruzeiro. Certo? Então, esses lugares que eu disse são alguns exemplos. Existem outros? Sim, existem com certeza muitos outros que são lugares que contam um pouco da história do surgimento da cidade. Isso simboliza um marco histórico, certo? Então, vocês vão fazer a tarefinha da página 28 e da página 29. As duas têm solicitando para que vocês façam uma pesquisa no caderno. Então, não deixe de fazer a pesquisa e escrever bem bonito no caderno, tá bom, meus amores? Um beijão e até amanhã.